eu sou Shirley Rodrigues e você está no canal do grupo Afeto, de histórias e brincadeiras. E hoje é sexta-feira e toda sexta-feira é dia de brincatórias. Mas afinal, o que são brincatórias? Serão brincadeiras e histórias ou serão histórias e brincadeiras? Vamos lá? Mas antes, gostaria de pedir que você deixasse seu joinha, se inscrevesse no canal e que compartilhasse essa história para um bocado de pessoas. Vamos espalhar afeto. Bom, então vamos chamar a brincatória? Vocês já sabem como se chama a brincatória? Coloca aí para mim nos comentários quem é que já sabe chamar a brincatória, hein? Vamos lá, ó. É bem facinho, é assim. Brincatória! 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 Era uma vez um jovem guerreiro que se chamava Guilherme. Guilherme era um guerreiro muito valente, que adorava viver grandes aventuras. Ele gostava também de estudar, de brincar, de ajudar as pessoas. Certo dia, sua mãe, a Lady Kenya, lhe ensinou uma brincadeira, que na verdade era um desafio, que era mais ou menos assim. Quando Fernando VII usava paletó, quando Fernando VII usava paletó, paletó, usava paletó. Guilherme viu aquela brincadeira, que era um desafio, que era uma brincadeira, e gostou. Achou um pouco difícil, falou, ai, mas será que eu vou conseguir fazer? Mas a mãe lhe disse que se ele treinasse todos os dias, em breve ele ia conseguir fazer de uma maneira muito rápida. O jovem guerreiro então gostou da ideia e todos os dias ele ficava fazendo Fernando VII, que é assim. Quando Fernando VII usava paletó, quando Fernando VII usava paletó, paletó, usava paletó. Bom, o tempo passou e certo dia o guerreiro Guilherme recebeu uma convocatória real. Ele deveria se dirigir até o castelo do rei José I. O rapaz, mais do que depressa, ajeitou as suas coisas, pegou a sua espada, montou em seu cavalo, se despediu da sua mãe e lá foi ele rumo ao castelo. Após algumas horas de viagem, lá estava Guilherme em frente ao rei. O rei então lhe disse que tinha uma missão muito importante para ele. O jovem deveria ir até as terras além reino e de lá trazer a flor mais bela do mundo. Guilherme, mais do que depressa, aceitou aquela missão, pois ele adorava viver grandes aventuras. O menino, então, mais uma vez, ajeitou as suas coisas, montou em seu cavalo, ajeitou a sua espada e lá foi ele viver mais uma grande aventura. Guilherme, então, viajou durante um bom tempo. Ele estava muito cansado, mas ele resolveu seguir viagem. Afinal de contas, ele tinha uma missão a ser cumprida. Depois de muito caminhar, depois de muito cavalgar, Guilherme já estava cansado, muito cansado. Foi quando, enfim, ele chegou nas terras além reino. Assim que ele atravessou a fronteira, ele viu um castelo. O castelo mais lindo que ele já tinha visto em toda a sua vida. O guerreiro Guilherme, então, decidiu ir até aquele castelo e lá, quem sabe, pedir alguma comida, ficar um tempo para descansar. Afinal de contas, já fazia dias e dias que ele estava na estrada. O rapaz, então, rumou para o castelo. Mas o que Guilherme não sabia é que aquele castelo eram de duas fadas. As fadas Cecília e Sofia. Elas eram fadas muito poderosas. E quando elas viram o rapaz vindo em direção ao castelo, as duas fadas se olharam e decidiram então fazer um desafio para aquele jovem. Afinal, somente as pessoas mais corajosas podem ficar diante das fadas. As duas fadas começaram a mexer seus dedos e disseram as palavras mágicas. Uau, é, que o monstro possa surgir. Uau, é,
que o monstro possa surgir. Então uma névoa escondeu todo o castelo. E diante dos olhos de Guilherme apareceu um monstro horrível, terrível, horripilante. Guilherme não sabia o que estava acontecendo. Ele estava envolto por uma névoa muito espessa. Ele nem conseguia mais enxergar o castelo. Somente aquele monstro ali na sua frente. O monstro era gigantesco. Ele tinha 4 patas, uma cauda enorme que soltava fogo, uma boca muito grande, repleta de dentes muito afiados que eram capazes de engolir o Guilherme e seu cavalo de uma vezada só. O guerreiro Guilherme viu aquele monstro enorme e no primeiro momento ele queria fugir dali. Mas ele se lembrou. Ele se lembrou que ele tinha uma missão. O jovem então desembainhou a sua espada, se encheu de coragem e foi rumo ao monstro. O monstro, por sua vez, soltava ruídos horripilantes e cada vez mais fogo pela sua cauda. E o jovem guerreiro começou a cavalgar e foi chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. E o monstro lá com a boca enorme, cheia de dentes, muito bem afiados. E o Guilherme cavalgando, chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, quando de repente, pum! Quando o guerreiro Guilherme encostou sua espada no monstro, ele desapareceu, assim como toda a névoa, e ele pôde ver as 2 fadas que sorriram para ele. Seja muito bem-vindo, guerreiro, disse a fada Sofia. Parabéns, você acabou de passar pelo nosso desafio. O guerreiro Guilherme respirou aliviado. Que bom que aquilo tinha sido um desafio e que ele tinha conseguido vencer aquele desafio. As 2 fadas, então, convidaram Guilherme até a sua casa, até o magnífico castelo. Quando Guilherme entrou no castelo, quando ele viu aquele lugar mais lindo que ele já tinha visitado em toda a sua vida, o que vocês acham que tinha lá naquele castelo das fadas, hein? Ah, tinha isso aí, com certeza. E esculturas tinha também. Ai, uma biblioteca enorme tinha também. O que mais? Isso. Gente, vocês já visitaram o Castelo das Fadas? Que legal! Bom, então o Guilherme adentrou naquele palácio magnífico, se sentou para poder descansar e as fadas lhe ofereceram uma refeição. Gente, tudo naquele castelo era mágico. Então, quando o Guilherme pensava na comida, a comida rapidamente aparecia para ele na mesa. Era a coisa mais incrível que Guilherme já tinha visto na vida. Então ele imaginou um monte de coisas gostosas e foi comendo. E você? Se você tivesse que pedir uma comida assim, ó, para ela aparecer imediatamente na sua frente, o que você pediria, hein? Conta pra mim. Se fosse eu ia pedir um prato de macarrão com bastante queijo. Que delícia, deu até fome. Mas, voltando à nossa história, depois que Guilherme comeu bastante, descansou um pouco, ele contou para as fadas. Ele disse que estava em uma aventura em busca da flor mais bela do mundo, que tinha sido uma tarefa exigida pelo rei José I. Bom, as fadas então disseram que eles estavam no lugar certo, pois elas tinham um vasto jardim onde elas plantavam as flores mais belas do mundo. Guilherme ficou muito animado. Enfim, depois de tanto andar, ele tinha encontrado a flor mais bela do mundo. Ah, mas não seria tão fácil assim. Antes de receber a flor mais bela do mundo, o valente guerreiro deveria passar por mais um desafio. Guilherme, mais do que depressa, sacou a sua espada. Mas então as fadas disseram que ele já tinha demonstrado toda a sua bravura, que aquele seria um desafio diferente. Você deverá duelar com minha irmã, disse Sofia. Você deverá duelar com minha irmã em um jogo, ou melhor, em uma brincadeira. Fernando VII. Quando Guilherme ouviu aquilo, ele ficou super empolgado. Afinal de contas, era a brincadeira que a mãe dele tinha ensinado. Ele sabia como se fazia Fernando VII.
O guerreiro Guilherme, então, se preparou, respirou fundo e fez. Quando Fernando VII usava paletó, quando Fernando VII usava paletó, paletó, usava paletó. Pronto, ele poderia pegar a flor mais bela do mundo. Mas não era tão simples assim. A fadinha Sofia, então, se preparou e fez. Quando Fernando VII usava paletó, quando Fernando VII usava paletó, fez muito rápido, tão rápido que nem eu consigo fazer. E olha que eu treinei bastante. Quando ela terminou de fazer, o guerreiro Guilherme olhou aquilo e ficou sem jeito. Afinal de contas, ele era só um guerreiro, ele era um jovem, ele era um menino, ele não ia conseguir fazer tão rápido quanto a fada tinha feito. Mas então, ele resolveu fazer de novo. E dessa vez, ele ia fazer o melhor que ele poderia. E ele ia fazer com todo o seu coração. Então, o menino respirou fundo e fez. Quando Fernando VII usava paletó, quando Fernando VII usava paletó, paletó, usava paletó. Quando ele terminou, um silêncio tomou conta de todo o castelo. Mas ele sabia que ele não tinha conseguido fazer tão rápido, mas ele estava satisfeito, porque ele fez o melhor que ele pôde. Então, o valente guerreiro se preparou para sair do castelo e encontrar um outro jeito de conseguir a flor mais bela do mundo. Quando ele estava quase saindo, as fadas o chamaram. Sofia, a fada mais velha, lhe disse que sabia que ele tinha feito com todo o seu coração, que ele tinha feito da melhor maneira que ele conseguia. E elas também sabiam o quão bravo e valente e bondoso era um jovem guerreiro. As fadas, então, lhe deram a flor mais bela do mundo. Ah, Guilherme estava tão feliz. Enfim, ele tinha conseguido conquistar, ele tinha conseguido realizar a sua tarefa. O jovem guerreiro, então, ajeitou as suas coisas, pegou a sua espada, montou em seu cavalo, se despediu e agradeceu muitíssimo às fadas e foi embora, voltando para o castelo do senhor rei José I. Lá chegando, entregou a flor mais bela do mundo e ficou muitíssimo feliz. A flor, disse-lhe o rei, era para curar uma filha que estava doente. Então todos ficaram muito felizes e festejaram bastante. O jovem guerreiro voltou para sua casa e lá contou toda essa história para sua mãe, a Lady Kenya. Lady Kenya, então, tempos depois, me contou essa história. E hoje eu estou aqui contando essa história para vocês. Essa é a história do guerreiro Guilherme. E também ela me ensinou a brincadeira, que agora eu vou mostrar para vocês de novo. Assim, ó. Quando Fernando VII usava paletó, quando Fernando VII usava paletó, paletó, usava paletó. É isso, minha gente. Essa foi a brincatória dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Se cuidem, brinquem bastante e até o próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!